Olá, povo católico. O ataque gratuito de Donald Trump ao Papa Leão XIV, que respondeu também com igual clareza, desperdiça o legado de apoio que muitos católicos tinham pelo presidente americano, iludidos, muitos católicos iludidos, com direita, tinham pelo presidente americano e desperta suspeitas enquanto a perspectiva de aniquilar toda a civilização do Irã cheira aproximadamente com a ideologia sionista. Parece aí que o presidente Donald Trump está a serviço do Estado israelense. Não tenho intenção de entrar em debate com ele. Encerrou assim o triste capítulo dos ataques do presidente americano contra o Papa Leão XIV. E a frase soa mais como desprezo do que como apaziguamento. Lógico que os direitistas, que também são sionistas, direitistas que estão a serviço intelectualmente de dirigir a opinião pública pró-Israel, assim como a esquerda dirige a opinião pública pró-Palestina, pró-muçulmanos, e assim vai se acirrando um debate que para nós católicos, uma disputa que para nós católicos estamos diante de dois inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem muito católico ainda iludido com a direita. Após a vigília de oração no Vaticano no sábado 11 de abril, Donald Trump descreveu o Papa como fraco no combate ao crime e péssimo em política externa, acrescentando ainda mais enfaticamente: sem mim ele não estaria no Vaticano. Quanta humildade, desse homem. O Papa Leão XIV, a caminho da África, 13 de abril, como se respondesse a uma ameaça, disse: não tenho medo do governo Trump, falo do Evangelho e continuarei a me manifestar contra a guerra. Leão XIV concluiu dizendo: não creio que o Evangelho possa ser deturpado da maneira como algumas pessoas estão fazendo. Isso certamente não tem precedentes e muitos se perguntam quais seriam os possíveis motivos para um comportamento tão flagrantemente inadequado, se é que existem. Se é que existe um motivo para um comportamento dessa agressividade do presidente Trump. A esfera política falhou em reconhecer sua própria distinção em relação à esfera religiosa. Trump, na prática, via o Papa como um ator político interferindo nos assuntos alheios, em vez de como pontífice do catolicismo. Ou seja, ele achava que o Papa ia ser uma espécie de brinquedo na mão dele, uma espécie ali de figura que ele ia usar para puxar para as causas sionistas. Assim como os esquerdistas também querem usar a figura do Papa para associar a figura do Papa ao maldito socialismo genocida deles. A esse respeito, críticas foram ouvidas na imprensa vindas de diversos setores, não apenas de bispos americanos, mas também de instituições e figuras políticas de várias correntes. A linguagem política tende a ser evasiva, protegendo os segredos obscuros do poder. Quando aqueles que detêm o poder querem dizer algo, fazem-no por meio de alusões e códigos, falando em sussurros em vez de aos berros. Este não é o caso do presidente americano, que na verdade se pronuncia diretamente em sua plataforma, a Truth, considerada um espaço apolítico, onde qualquer coisa pode ser publicada. As palavras do Papa Leão XIV foram igualmente claras em oposição a esse tipo de comunicação. Os dois sistemas de comunicação, portanto, colidiram porque ambos pretendiam falar com clareza, apesar de seus diferentes conceitos de clareza. Falando em clareza, cabe ressaltar que algumas das recentes declarações do Papa Leão XIV não se limitaram a uma discussão geral e genérica sobre a guerra,
mas também se referiram à administração americana. Uma característica das declarações de Leão XIV sobre a guerra é a sua atualidade. Desde os primeiros dias de 2026, o governo americano tem demonstrado muitos sinais de irritação, a ponto de convocar o núncio apostólico aos Estados Unidos em 22 de janeiro. Até mesmo a disseminação de uma frase sobre uma transferência do Papa para Avignon, inicialmente divulgada e depois minimizada, sinalizou um aumento da tensão nas relações. Parece que os Estados Unidos ele agora quer mandar ali mesmo no Vaticano, né, na própria igreja. A fase aguda eclodiu, como é sabido, em 7 de abril, quando o presidente Trump ameaçou que uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ressurgir, se referindo ao Irã. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá, continuou o presidente americano, dando também um ultimato ao Irã para as próximas 48 horas. Imediatamente questionado, o Papa Leão XIV considerou a ameaça contra o povo do Irã inaceitável, especificando que há questões aqui certamente de direito internacional, mas muito mais, uma questão moral. A Casa Branca provavelmente também não gostou do apelo ao Congresso dos Estados Unidos contido em uma declaração do Vaticano. Ora, a declaração do presidente sobre a destruição de uma civilização foi verdadeiramente inaceitável, assim como tantas outras declarações feitas por ele e sua equipe, particularmente pelo secretário de guerra Hegseth, com suas várias promessas arrogantes: vamos matá-los, vamos exterminá-los. A declaração de Trump sobre a destruição de uma civilização, que implicaria a destruição de um povo, seja ela uma promessa real ou uma ameaça velada, mereceu plenamente a condenação moral do Papa. Antes do seu discurso, as observações do Papa Leão XIV sobre a guerra haviam sido equilibradas e dirigidas a todos os envolvidos, visto que nesse conflito complexo as responsabilidades são múltiplas, ou seja, o Papa fez o que é certo, não tomou para defender um lado nem outro, mostrou o erro dos dois lados. Mas diante da ameaça de destruição de toda a civilização, apelos genéricos já não eram suficientes. Era preciso condenar um projeto específico. E as palavras que ele proferiu no voo para a Argélia, já mencionadas, também foram específicas. Não creio que o Evangelho possa ser deturpado da maneira como algumas pessoas estão fazendo. Aqui ele se referia às inúmeras invocações a Deus feitas pelo secretário Pete Hegseth e à famosa oração da equipe presidencial no Salão Oval da Casa Branca com as mãos estendidas sobre a cabeça de Trump. Quanto às motivações por trás desse ataque ao Vaticano, é muito difícil especular, dado que o estilo de quem o lançou. É mais fácil perceber os efeitos negativos sobre o perpetrador. Muitos católicos tinham bons motivos para depositar esperança em Trump, não apenas entre sua base americana, mas também em todo o mundo. O ataque gratuito ao Papa desperdiça esse legado de consenso e desperta suspeitas quanto à perspectiva de obliterar toda a civilização do Irã, cheira a ideologia sionista. Ou seja, o Papa está do lado, ou o presidente Trump parece estar a serviço de Israel. De modo mais geral, demonstra uma arrogância obstinada que políticos arrogantes costumam esconder. Assim, Trump parece continuar sua árdua busca por novos oponentes. Esse texto aqui foi tirado do site italiano La Nuova Bussola Quotidiana, e eu acrescento aqui mais uma observação feita por esse canal. Esses acontecimentos vai desmascarando a direita sionista, vai mostrando que ela é tão anticatólica quanto a esquerda, e assim como a esquerda, a igreja é só uma grande, assim como a igreja a visão da direita é a mesma da esquerda, de enxergar a igreja só como uma grande peça que pode ser utilizada para atender seus malignos interesses. É sempre bom lembrar aos católicos que desejam
que desejam ser tietes torcedora, que gosta ali de tietar um dos dois lados, esses católicos que desejam ser tietes torcedoras, que judeus e muçulmanos, é sempre bom lembrar, têm um ponto em comum: o ódio mortal a Jesus Cristo e a sua igreja, sendo os dois lados perseguidores e derramadores de sangue de cristãos. Nunca se esqueçam disso.